A presidente do Supremo incluiu como primeiro item da pauta da sessão do dia 2 de maio, uma quarta-feira, a retomada da discussão sobre a extensão do foro privilegiado. O julgamento retornará com o voto vista de Dias Toffoli, que em 23 de novembro do ano passado pediu mais tempo para analisar o caso. Quando foi interrompido, 8 ministros já tinham votado a favor da restrição do foro. Além de Toffoli, faltam votar Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Pela maioria já formada, o foro se restringiria a parlamentares federais em casos de crimes cometidos durante e em função também do mandato. Ô Vera, só lembrando que o próprio Congresso também está discutindo essa questão do foro, né? Mas por meio de uma PEC, mas com a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, a melhor alternativa de fato é no Supremo, né? Enfim, qual que é a tua análise já com a definição do dia 2 para a discussão, que eu tenho certeza que vai render muito também lá no Supremo. Finalmente, o Toffoli liberou esse processo para a mesa, para ir à pauta, porque já havia uma maioria formada e neste caso, a vista dele soa algo meramente protelatório, porque com maioria já para se formar, ele poderia votar como bem entendesse, que isso não influiria no resultado. Então, foi algo protelatório, mas deve surtir efeito ainda, se for aprovado mesmo, deve surtir efeito imediato. O cálculo é que cerca de 90% dos processos que correm hoje nos tribunais superiores baixariam para a primeira instância, porque seria muito reduzido o escopo do foro e as autoridades que têm direito, que passam a ter direito a ele. Então, eu acho uma boa medida. Tudo bem, a gente discute muito aqui o caráter político das instâncias inferiores, mas eu acho que isso está mudando, sobretudo na Justiça Federal, que é a responsável por julgar casos aí de corrupção e outros, e eu acho que é melhor que seja assim. Não dá para o Supremo e o STJ ficarem afogados como estão, discutindo como se fossem juízo de primeira instância processos criminais. O Supremo não foi feito para esse fim, ele é uma corte constitucional e deve ser apenas a última instância nesses casos de processos penais e outros tipos de processos contra políticos. A não ser para aí algumas autoridades cujo cargo mereça ser protegido e não as pessoas. Portanto, eu acho que no mérito é correto isso e acho que vai ser pelo Supremo mesmo e não pelo Congresso, porque não haverá tempo para se discutir uma emenda constitucional antes que o Supremo volte a se debruçar sobre esse assunto. Para você também é uma boa medida, o André Azar? Matéria legislativa, né, Patrick Santos? Então tem um desvio fundamental aí. Esse assunto, o lugar de discussão desse assunto é no legislativo. Não à toa, a proposta é do glorioso legislador, supremo legislador, Roberto Barroso, o sujeito que mexeu mais na Constituição do que o próprio Congresso. É uma coisa extraordinária. Dito isso, porém, é preciso elogiar, nós já elogiamos aqui, feita essa ressalva, a proposta é boa, a proposta do Barroso é equilibrada. Agora, o histórico desse processo deve nos colocar uma pulga atrás da orelha. O pedido de vista do Toffoli não é o primeiro. Antes houve o do Alexandre de Moraes. Nada impede, mesmo com a maioria formada, que algum dos juízes que não votou peça vista. Gilmar Mendes ou Lewandowski, não é isso que faltam? Isso, exato. Não se pode descartar essa possibilidade. Uma vez avançando, o que há de relevante aí? Primeiro, resguarda, faz as mudanças, reequilibra, redistribui as forças, dá a prerrogativa de função devido peso e devido lugar e mantém e resguarda ao parlamentar a proteção para crimes, entre aspas, cometidos no exercício do mandato, relativos ao mandato, melhor dizendo. Ou seja, liberdade para que o cara possa ser parlamentar, falar, eventualmente, entre aspas, novamente, difamar, atacar, né? Tratar as coisas como devem ser. Isso fica preservado e é muito importante, já falamos disso aqui antes. Outra coisa importante é acabar com o elevador. Né, o elevador da justiça, das instâncias judiciais. O sujeito é vereador, está numa determinada instância. Aí ele é eleito deputado federal, vai para o Supremo, depois ele volta governador, vai para o STJ. Isso também precisa acabar. E a proposta acaba com isso. Eu só faço outra ressalva contra
uma certa idealização da primeira instância. Ela não é a salvação. É um erro achar que acabando com o foro ou limitando o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, que eu prefiro essa expressão, que isso significará a resolução dos problemas. A primeira instância, a Justiça Federal, que é de fato melhor, não é o juiz Sérgio Moro. Não é o Marcelo Bretas. Não tem esse padrão de excelência. O Sérgio Moro só cuida da Lava Jato. O outro em Brasília, Valles Lei, só cuida da Lava Jato. Então, é preciso ter noção, para não se criar uma expectativa que não será realizada, que você resolve um problema, mas não terá resolvido o problema da impunidade dos políticos na justiça brasileira. Qual a sua expectativa, Madu? Primeiro que, assim, eu gostaria de discordar do Carlos Andreasa quando faz uma diferença na qualidade de julgamento entre os juízes de primeira instância, segunda instância, terceira instância, do Supremo Tribunal Federal, do Superior. Eu não acredito nessa lógica assim tão direta, não. Eu acho que os exemplos que a gente tem visto aí, tanto do Supremo quanto de juiz de primeira instância, nos mostram que esse é o tipo do critério que, pelo menos para mim, não vale. Eu acho que o fato do juiz de primeira instância não diminui nada o valor, a qualidade do julgamento e do voto dele, né? Do veredito dele. Eu acho que são coisas distintas. Agora, de uma maneira mais geral, eu ontem até participei de uma discussão sobre isso. A nossa Constituição, né, a Constituição Cidadã, como dizia o Ulisses Guimarães, ela é uma Constituição que substituiu um período de ditadura militar, de regime autoritário. Então, ela está eivada, né, cheia de, digamos assim, remédios, entre aspas, de contramedidas, contrapesos excessivos na questão, principalmente com relação, digamos, à liberdade. Como é que eu vou falar disso? É um tema complicado. Mas assim, a resguardar a liberdade, resguardando a liberdade do cidadão. Não discuto de maneira nenhuma o habeas corpus nem nada, mas, por exemplo, só para concluindo, né, a própria prisão em primeira instância é utilizada em muitos países e me parece que em vários casos ela tem que ser realmente aplicada. Por exemplo, aqui, principalmente em casos de crime de colarinho branco, que não está prevista na Constituição Cidadã.